Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, porque a Tua palavra, nesse momento, será pregada. Obrigado pelo louvor, obrigado por todos os momentos que tiramos aqui para poder cultuar ao Senhor. E nesse momento que essa palavra possa fazer diferença na nossa vida, ó Pai. Usa-me como Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Sofonias é um livro muito, mas muito pouco lido. Eu não quero perguntar, e não quero que você levante a sua mão, se você já leu, mas faça uma reflexão. São 3 capítulos apenas. E é um livro que fala sobre um assunto fundamental: o dia do Senhor. Afinal, o que é o dia do Senhor? É o aniversário de Deus? É um momento de festa? Alegria? Não. O dia do Senhor na Bíblia, e não somente em Sofonias, mas em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Joel, Amós e mais alguns livros do Novo Testamento, é marcado como um dia de juízo de Deus. Um dia que Deus irá derramar a sua ira, na verdade, um dia em que Deus já derramou a sua ira e vai derramar a sua ira sobre todos aqueles que são considerados seus inimigos ou aqueles que não seguiram os seus princípios e as suas ordenanças. E Sofonias aqui também fala sobre o dia do Senhor. E é legal que Sofonias, com 3 capítulos, se a gente for dividir em 3 partes especificamente, nós vamos ver que o primeiro capítulo de Sofonias vai falar sobre o profeta revelando a ira de Deus. Ele está anunciando e dizendo: povo, Deus está irado. No capítulo 2, nós vemos que Sofonias mostra o que Deus vai fazer com a sua ira. E Ele vai julgar e punir os seus inimigos. E no capítulo 3, nós vemos ali um alívio, aonde mesmo diante da ira, mesmo diante da punição, Deus irá restaurar quem? O seu povo. E é interessante nós pensarmos também quando que isso é falado. Sofonias fala isso especificamente no período em que o rei Josias era rei de Judá. Não sei se você lembra, mas o rei Josias, nós fizemos aqui, acho que foi outubro do ano passado, um mês específico das crianças sobre o rei Josias. E o rei Josias foi um rei segundo o coração de Deus, um rei que ele reformou a história do povo de Deus. Os seus pais, os reis que antecederam a Josias, eles trouxeram uma ideia errada em relação ao cumprimento da palavra de Deus. E Josias, possivelmente porque não teve orientação do que era a lei de Deus, também vivia uma vida assim. Até que um de seus empregados encontrou escondido, jogado o livro da lei. E a partir daquele momento, Josias, o rei, então, faz uma reforma na comunidade, no povo de Judá, no povo escolhido de Deus. Então o profeta Sofonias profetiza no período do rei Josias. Nós não sabemos se foi antes da reforma de Josias ou depois, mas o que importa é, ele profetizou uma palavra de, eu não sei a palavra correta, uma palavra de fúria de Deus, uma palavra temível, uma palavra difícil de ser ouvida. Mas é interessante que quando nós lemos o capítulo 2, que é especificamente onde Deus vai julgar e vai punir os seus inimigos, nesse versículo que nós lemos, o profeta se dirige a um grupo de pessoas, um grupo que Deus considera justo, um grupo diferente, um grupo separado, e que Deus diz: olha,
prestem atenção, estou falando com vocês que são humildes, que fazem a vontade de Deus, busquem a justiça, busquem a humildade e talvez vocês encontrem abrigo no dia da ira do Senhor. Dentro dessa profecia temível, havia um grupo de pessoas que obedecia a Deus. E baseado nesse versículo, no nosso tema de hoje, que é o guia para a serenidade, eu quero pensar com você e fazer duas perguntas para você. A primeira pergunta é: qual é o guia da serenidade baseado em Sofonias 2:3? E a segunda pergunta que eu quero te fazer, eu vou deixar mais para o final, para que você possa pensar um pouco sobre isso. Então, qual é o guia da serenidade? A resposta é: o guia da serenidade é buscar ao Senhor. O guia da serenidade é buscar a Deus. Acompanhe comigo a leitura da primeira parte de Sofonias 2:3. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes, ou os mansos, ou os serenos, pode significar a mesma palavra, pode significar a mesma ideia essa palavra, da terra. Vocês que fazem o que Ele ordena. Irmãos, o que significa buscar? Em português, claro, né? Uma palavra simples. Procurar. Eu acredito que todos nós aqui já procuramos na vida alguma coisa que queríamos. E certamente nós estamos e continuamos a procurar, a buscar por qualquer coisa. E normalmente quando nós procuramos alguma coisa, o nosso objetivo é o quê? Encontrar. Ninguém tem o objetivo de procurar alguma coisa simplesmente por procurar. Por mais que você vá num site e tenha interesse de comprar um celular, você foi no site para procurar um celular e você encontrou o celular, mesmo que você não tenha comprado. Mas quando nós buscamos alguma coisa, nós de fato vamos encontrar, ou não. Por exemplo, eu tenho a minha esposa Rebeca. Demorei, mas encontrei. Aleluia, ouvi um aleluia aí. E vou te dizer uma coisa, eu encontrei outras pessoas no meio do caminho, mas não era aquilo que faria bem a minha vida, não era aquilo que era para mim. Mas eu busquei e encontrei, e eu achei. E aí quando eu me recordo, quando eu penso nesse texto, sobre que a resposta para o guia da serenidade é buscar ao Senhor, eu lembro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, que vai dizer: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Ou no contexto de João Ferreira de Almeida: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Outro versículo, Isaías 55, 6, vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, o nosso Deus está disponível. Nosso Senhor, Ele quer ser encontrado, mas precisamos buscá-lo. Precisamos correr um caminho que vá até o nosso Deus, porque Ele está disponível, mas nós precisamos buscar a esse Deus, porque certamente, se nós buscarmos, nós vamos encontrar. O profeta diz: busquem ao Senhor. E a palavra do profeta era para quem? Era para a igreja. Não existia igreja naquele momento. Existia um povo escolhido de Deus. Nós, como igreja do Senhor, somos o povo escolhido de Deus. E nós estamos recebendo justamente essa palavra. Diante desse mundo em que nós vivemos, diante de umas ideias totalmente erradas, diante de conceitos que não fazem parte daquilo que cremos, nós estamos nesse mundo, e assim como aquele povo que foi achado pelo profeta por Deus, como sendo os mansos e humildes da terra, aqueles que faziam o que Ele ordenava, será que nós também somos esse povo, que diante de um mundo que nos rodeia, somos achados por Deus como humildes, como mansos, como aqueles que fazem a vontade do nosso Deus? Será que nós somos de fato
humildes da terra? As pessoas olham para nós e conseguem enxergar um povo diferente, um povo transformado, um povo que obedece à palavra de Deus? Será que diante desse mundo você faz parte daqueles que podem ser chamados como mansos, serenos, ou talvez as pessoas nem sabem quem você é? Uma pessoa transformada por Deus, uma pessoa tocada e mudada por Deus. Qual é o guia da serenidade? Buscar ao Senhor. Será que nós temos buscado ao Senhor? Isso é uma reflexão que você precisa fazer. Outro detalhe que eu vejo interessante, meus irmãos, é que nós vemos que o guia para a serenidade é buscar ao Senhor. E o profeta continua falando mais algumas ideias que nós precisamos seguir para que possamos assim então sermos serenos, para que possamos fazer a vontade de Deus. E eu vejo na segunda parte do versículo, e que vai dizer o seguinte: busquem ao Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça. É necessário que nós busquemos ao Senhor para sermos justos. E eu pergunto para você, o que é justiça? Justiça é fazer o que é correto. Adamastor, Lucas, mas quem estiver aqui, eu não lembro, fizeram direito. Justiça é fazer direito. Por isso que a faculdade tem esse nome, o curso tem esse nome. E independente, eu não quero entrar em detalhes das leis do nosso país, daquilo que é certo, daquilo que é errado, mas nós temos uma certeza: precisamos fazer o que é correto. O que o profeta Sofonias então quis dizer com buscar a justiça? Ou melhor, o que ele quis dizer com buscar fazer o que é correto? Naquele período, os judeus, o povo de Israel, tinham a lei de Moisés, a lei de Deus. E aquilo era o princípio de Deus para eles. E eles seguiam essa lei. Nós temos hoje uma palavra, nós temos hoje um livro chamado Bíblia. Nós entendemos que esse livro é a palavra de Deus. As informações escritas nesse livro, há mais de milhares de anos, nós entendemos que esse livro contém respostas e justamente aquilo que é correto para as nossas vidas. E eu pergunto para você, você tem lido esse livro? Mas Igor, eu não sei o que fazer para fazer correto na minha vida. Leia a Bíblia. Como que você vai conseguir saber o que é certo e o que é errado, meu irmão, se nós não lemos a palavra de Deus? Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não saberemos como agir com justiça. Será que estamos buscando agir de forma correta? Faça uma reflexão da sua semana, ou talvez do dia de hoje. Pense nos seus atos agora nesse momento e será que o que você fez hoje, ontem, essa semana, esse mês, foram atitudes corretas, pautadas nesse livro? Ou será que a nossa vida não está sendo justa? Será que a nossa família, as pessoas no nosso trabalho, os nossos vizinhos, sabem que agimos de forma correta, porque somos diferentes, porque somos mansos, somos os humildes da terra, aqueles que fazem a vontade de Deus? Ou será que as pessoas nem sabem que você é um cristão, que você é uma pessoa convertida, transformada por Deus? E é interessante, irmãos, que o contrário de justiça, na palavra, né? No mundo que nós vivemos, é o quê? Injustiça. E eu quero ir mais a fundo contigo, para nós que somos transformados por Deus, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Entenda, meu irmão, o contrário de justiça para nós é pecado. Se nós somos contrários ao que esse livro, ao que essa palavra nos orienta, se nós fazemos diferente daquilo que ela diz, nós estamos pecando, estamos agindo com injustiça, porque o pecado para Deus é justamente injustiça.
Porque nosso Deus é justo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Há uma esperança. Jesus Cristo morreu por nós, e Romanos vai dizer que a sua morte em nós é a justificação para que Deus possa nos ver corretos. Incrível isso. Você não é justo, espiritualmente falando. Você é pecador. Nós somos sem vergonhas, essa é a verdade. Mas quando nós entregamos nossa vida para Deus, quando Jesus mudou nossa vida na morte do Calvário, a partir daquele momento, aqueles que creem em Jesus são justificados, se tornam justos diante de Deus. Mas para que essa justiça seja completa, é necessário que nós entreguemos a nossa vida a Deus e passemos a fazer o que é correto. Será que na sua vida, será que Jesus justificou realmente a sua vida? O seu ato de conversão é demonstrado pelos frutos de uma vida correta? Precisamos pensar sobre isso. Continuando, o profeta Sofonias vai dizer que também é necessário buscarmos a humildade. E aí que talvez pode parecer confuso para você, porque nós lemos anteriormente que o profeta se dirigia a quem? Aos humildes da terra. Mas espera aí, Igor, como que ele pode mandar eu buscar a humildade se o profeta identificou que já existia um humilde da terra? É simples, meu irmão. Não é o fato de nós sermos crentes que nós vamos parar de buscar a Deus. Quando nós temos uma habilidade, o que nós fazemos com ela? Nós praticamos. Nós somos salvos por Cristo, amém por isso. E o que nós temos feito diante daquilo que Deus tem colocado na nossa mão? Eles foram identificados como humildes, mansos da terra, serenos da terra. E só porque foram identificados vão parar? Não. Busquem a justiça e também busquem a humildade, ou seja, continuem buscando uma vida de humildade, pratiquem constantemente a humildade. E é interessante que, quando nós buscamos uma vida de humildade, nós estamos dispostos a rebaixar tudo aquilo que somos, para que possamos evidenciar aquilo que não somos. Você talvez tenha um título, você tem uma posição, você tem um status normal da vida, da sociedade, você conquistou isso, amém por isso. Mas a humildade é ir além, é fazer aquilo que você muitas vezes não é, não quer, justamente porque você entende que é mais importante exercer a humildade, exercer aquilo que agrada a Deus, do que de fato viver uma vida de soberba, uma vida de exaltação, uma vida que não agrada a Deus. Será que nós estamos agindo de forma humilde, assim como Jesus agiu? E eu digo para você um texto lindo, lindo, Filipenses 2, para mim é um dos textos mais belos da Bíblia, de humildade da parte de Jesus, e diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Olha só, irmãos, escute aqui, parêntese, é importante isso. Talvez você tenha na cabeça, na mente, algumas ideias do tipo: aonde que na Bíblia diz que Jesus era Deus? Aonde que na Bíblia diz que ele foi... Meu irmão, está na Bíblia, está aí, ó, anota aí, ó. Aqui diz que Jesus era Deus. Para quando alguém te perguntar, você saber. Tudo que nós temos da teologia hoje, o pecado, anjos, demônios, apocalipse, tudo vem da Bíblia, meu irmão. Ninguém tirou do nada essa ideia, não. Então pense, quando você tiver alguma dúvida, será que Deus foi homem? Está na Bíblia, anota para você não esquecer. Fecha o parêntese, vamos continuar lendo. Não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Jesus foi o maior exemplo de humildade que nós devemos seguir. É claro que nós não vamos seguir igual está aqui, porque ele era Deus, ele é Deus, e ele abriu mão de sua glória
para que pudesse o quê? Obedecer à vontade do Pai e morrer como um cordeiro, cumprindo a profecia de Gênesis 3,15, que da raiz da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Meu irmão, nós precisamos exercer a humildade. E a humildade é algo que faz parte da vida de quem é sereno, da vida de quem é manso, da vida de quem busca ao Senhor. Se nós buscamos ao Senhor, precisamos ser humildes. Será que nós somos humildes, serenos e mansos? Temos colocado isso em prática? Você precisa me dizer. E caminhando para o final, eu fiz uma pergunta no começo. E a pergunta que eu fiz era: qual é o guia da santidade? Desculpa, da serenidade. Nós respondemos o quê? Buscar ao Senhor. E agora eu faço uma segunda pergunta para você. Por que buscar ao Senhor é o guia para a serenidade? E a resposta é simples. Porque a serenidade é uma característica de um convertido. Essa palavra para algumas pessoas é estranha, né? Conversão. Para você que não sabe, nós usamos o termo conversão para dizer que nós seguimos por um caminho, assim como um carro vai na estrada e tem a conversão, né? E nós passamos, a partir daquele momento que nós encontramos Jesus, a virar, a converter e agirmos diferente de como agíamos. Então nós falamos que somos convertidos, porque a partir do momento que entregamos nossa vida para Jesus, nós mudamos de caminho, nós viramos, estamos indo agora por outro caminho. E o texto vai dizer o seguinte, desde o começo: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. É interessante que o nome de Sofonias significa Deus protege, ou Deus abriga. E é muito comum nós lermos na Bíblia, quando faça esse exercício, leia a Bíblia, e você vai ver que o nome daquele autor, do título do livro, faz referência à história do povo. Então, o nome de Sofonias está explícito aqui em Sofonias 2:3. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. E a mensagem do profeta, meu irmão, é uma mensagem de esperança, por mais que pareça uma mensagem temível. Pense mais ou menos assim, imagine Deus falando assim: meu filho, ame a Deus, ame ao próximo, talvez você vai para o céu. Imagina isso, Deus falando com você, um talvez, ou seja, existe a possibilidade de eu não ir? Não, meu irmão, aqui entenda, imagine, nós temos uma palavra chamada antropopatismo. Deus fala para que nós entendamos como seres humanos. Então, nós temos que entender que quem escreveu o Sofonias representou a escrita como um Deus irado, um Deus que quer julgar o seu povo. Então, consequentemente, quando ele fala, existe um povo ali que é humilde, que faz a minha vontade, mas busquem a justiça, busquem a humildade, talvez, entenda como se fosse um Deus expondo os seus sentimentos, que Deus é Espírito, Deus não tem sentimento, mas nós entendemos de forma humana que Ele tem, para que nós possamos entender quem Ele é. Então esse talvez, não é para você entender que talvez sejamos salvos, por favor, é uma linguagem poética, meu irmão, mas para mostrar que nós precisamos buscar a Deus, senão nós não encontraremos abrigo no dia da ira do Senhor. E eu pergunto para você, no passado, o que era a ira do Senhor? Os assírios, que foram mortos, o povo de Israel, que foi levado em cativo pelos assírios, o povo judeu, que os babilônicos vieram e levaram eles embora, e muitos morreram. Muitos povos, os filisteus, Edom, e vai embora. Povos em que Deus exerceu sua ira, e foram mortos. E qual é a ira de Deus para os nossos dias? Jesus Cristo
vai voltar. Jesus Cristo vai voltar, e a palavra de Deus diz que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a sua igreja é um grupo de pessoas que entregaram a sua vida para Ele. E Apocalipse é muito claro em dizer que a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, está enchendo e será derramado. E só vai ser derramado na vida daqueles que não entregaram a sua vida para Jesus. Eu estou falando de céu, eu estou falando de inferno. Estou falando de um assunto muito importante e muito tenso. Por mais que o tema seja guia para a serenidade, mas o texto é claro em dizer isso. O texto diz: se nós não entregarmos a nossa vida a Deus, se nós não buscarmos a Deus, a sua justiça em humildade, nós não demonstraremos que somos convertidos em Cristo. E por não demonstrarmos que somos convertidos em Cristo, possivelmente não somos salvos. Por não sermos salvos, iremos para onde? Para o inferno. A mensagem do Evangelho é clara e é difícil de ouvir. Existe um céu, existe um inferno. O céu para aqueles que creem em Jesus, e o inferno para aqueles que não creem. Um céu de paz, um céu de gozo, de alegria, sem dor, sem sofrimento. A gente não consegue imaginar como que vai ser. Da mesma forma, um inferno com dor, sofrimento, choro, morte, eternidade sofrendo, a qual nós não imaginamos como que vai ser. E eu pergunto para você: você quer escapar da ira de Deus? Então entregue a sua vida para Jesus. Mude de vida. Seja visto por Deus como um manso, um sereno, um humilde da terra. Se você é visto como sendo um humilde da terra, certamente você já foi transformado por Deus. Agora, continue trabalhando, busque a justiça, busque fazer o que é correto, busque ser humilde, e certamente você vai encontrar abrigo no dia da ira do Senhor. Amém? Grave isso com você, meu irmão, leve isso para a sua vida. Uma característica de um convertido é uma vida de mansidão e serenidade.